Léo, dá para ficar rico construindo para vender? E quanto tempo leva para o cara começar realmente a ter aí a parte financeira boa? Dá para ficar rico, sim. Você consegue atingir a sua liberdade financeira. Agora é muito relativo o que é liberdade financeira para cada um. Até porque a pessoa cresce na vida ou adquire um certo patrimônio e eventualmente o maior sonho dela era conquistar R$1 milhão na conta. Ela chega lá e fala, puta, R$1 milhão não é tanto dinheiro assim. E ela vai pros 5, ou um pouco mais. Então pode ser que chegue lá no final dos 10 anos de trabalho e ela fala assim, pô, eu quero mais porque eu aumentei meu padrão de vida ou coisa assim. Olá, eu sou a Luísa Piccoli. E eu sou o Diogo Westphal. Sejam bem-vindos a mais um Segredos Imobiliários. E Lu, diz pra gente quem tá à mesa dos Segredos Imobiliários hoje. Então, Diogo, hoje nós estamos trazendo à mesa do nosso programa ele que tem mais de 30 mil seguidores. 300? 300. Pô, tu já diminuiu os seguidores, cara. Não tem problema. Pra ser preciso, eu vi 349. É que é 30 orgânicos, o restante tudo indiano, tudo comprado. Chinês, né, cara? Olha. Vamos lá. Então, nós estamos trazendo hoje ele que tem 300 mil seguidores no Instagram. E ele também ensina muitas pessoas a ganharem dinheiro construindo para vender. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Léo Ribeiro. Muito obrigado, Lu. Obrigado, Diogo, pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês aí. E espero que seja um bate-papo de alto nível. Tenho certeza que vai ser. Com certeza. E até aproveitando, né? Eu sou um dos seguidores, né? E até tava falando para ele ali que muitas perguntas que eu vou fazer são perguntas que eu quero saber, né? Vai ser uma consultoria, não vai ser um podcast. Assim, exatamente. Na verdade, o podcast é uma desculpa, sabe? É uma ótima desculpa. É uma audição pra gente extrair conteúdo aqui. Então, Léo, Exatamente. parabéns, cara, pelo trabalho que você tem feito, né? Eu conheci essa metodologia que você ensina em São Paulo, através de um corretor que ele veio falar para mim, cara, pô, tinha um amigo meu que trabalhava com corretagem, e aí ele começou a fazer financiamento de compra de terreno e construção. Cara, em 3 anos o cara mudou de vida, porque ele ficou milionário. E sabe aquelas coisas que o cara vem, o cara ficou rico do nada e tal. Sim. E aí a gente acaba, a gente tá acostumado a desconfiar das coisas. Com certeza. E aí eu comecei a pesquisar e falei, cara, não é que existe esse negócio mesmo? E comecei a pesquisar, de repente apareceu o teu perfil, comecei a seguir, aí vi que você tinha já algumas pessoas que eu sigo também em comum, conhecido, descobri que você é de Balneário, Putz, aqui do lado. aí descobri que é meu vizinho, não, brincadeira. Mas, cara, acompanho muito legal o teu conteúdo, às vezes vejo algumas lives ali também, então acho que vai ser um tempo muito produtivo, né, pra gente aqui entender um pouco mais dessa modalidade aí. Pô, e legal, e depois me passa o contato desse cara aí que em 3 anos ficou rico no mercado. Eu quero aprender com ele. Então vamos lá, deixa eu só... Legal demais. É importante até já destacar desde o começo, né, que é um ramo extremamente rentável, sim, mas tem que tomar... Eu tomo muito cuidado, né, pra não parecer, tipo assim, uau, né? Sim. É fácil e vai sair no primeiro ano, você já vai ficar rico, porque... como qualquer negócio sério, né, se constrói ao longo do tempo. Então não é da noite pro dia. Agora, existem coisas muito eficientes, como existem coisas não tão eficientes. Por exemplo, né, a gente trabalha tanto quanto vamos pegar do nosso mercado, um servente de pedreiro lá na obra, né, ele trabalha da manhã à noite, assim como nós, mas a gente tem uma performance financeira maior do que a dele. Então, logo tem caminhos mais eficientes para se construir patrimônio, para se ganhar dinheiro, do que não é só trabalhar, não é só trabalho duro, né? Sim, mas, Léo, então, começando aí, né? Claro. Como que surgiu, lá no início da tua carreira, como que surgiu uns momentos decisivos da sua carreira que te moldaram para ser a pessoa que você é hoje? Sem ser transformando uma história longa em uma história curta, né? Estar aqui hoje é uma mudança, assim, que se eu estabilizasse hoje na vida e seguisse aqui pro resto da vida, eu já me sentiria um vencedor, né?
Porque eu morei na roça até os 14 anos de idade, tirando leite de vaca e vendendo pêssego na escola. Qual que é o nome da cidade? Lindóia do Sul, né? Perto de Concórdia. Será que temos audiência? Você que é de Lindóia do Sul, comenta aí, quero Os ver. lindoenses estão dominando o litoral catarinense, tá? É tipo o chinês, né? Tá indo por cada cantinho do mundo, né? Lindoense tá indo longe. E então, aquela insatisfação de estar numa vida muito simples me fez começar a correr atrás, né? Então eu saí com 14 anos de casa, fui estudar, depois comecei engenharia civil, com 17, 18 anos. É óbvio que a gente olhando para trás parece tudo assim, deu tudo certo, certo, né? Mas foram vários desafios aí ao longo do caminho. E eu comecei faculdade lá em Joaçaba, no oeste de Santa Catarina, faculdade de engenharia civil. Comecei a faculdade não porque eu gostava de obra, eu não gosto até hoje. Não, aí tem gente que fala, eu adoro obra, o pessoal me segue, nossa, Léo, eu adoro obra. Eu falei, não tem coisa mais legal do que isso, não? Obra, né, você gostar? Eu gosto do mercado imobiliário, eu gosto de negócios, né? A construção em si é apenas uma consequência, né? A gente vende o empreendimento e, por consequência, tem que construir ele, né? Mas eu fiz a engenharia porque eu ouvi de um colega lá atrás que um engenheiro de estrada ganhava 7 mil reais por mês. Eu falei, nossa mãe, isso era 2008, né? E aí fui pra engenharia, só que lá em Joaçaba tinha um mercado muito pequeno, né? Vim visitar alguns amigos aqui em 2013 e me encantei com o litoral. Eu não conhecia Balneário Camboriú. Falei, quero vir morar pra cá. Então, em julho de 2023, vim morar pra cá. Aí não deu certo minha transferência de faculdade, né? Da engenharia, fazia FIES. Tô pagando até hoje, vou continuar pagando, acho que até o final da vida. Entendo. E nessa transição, como eu não consegui fazer a transferência, pensei, como que eu vou entrar no mercado imobiliário, conhecer construção e tal. Aí fui trabalhar como corretor, consegui tirar o Cresci, né? E aí entrei numa imobiliária e permaneci durante os 4 anos que foram o tempo de conclusão da faculdade de engenharia civil. Então eu conhecia ao lado técnico, né? De obra, construção, resistência dos materiais, toda a parte técnica, né? Da engenharia, mas também o lado comercial. Aprender a lidar com clientes que desistem de assinar o contrato da noite pro dia, né, precificar imóveis, vender imóveis, e juntando as duas coisas, forma a incorporação imobiliária, né? Que é construir imóveis para vender. Legal, e até isso é bacana porque você acabou tendo a experiência aí de várias formas, até concluindo até um pouco da pergunta da Lu, o que foi acontecendo, né, durante a tua carreira que fez você chegar hoje. Se você for pensar, é um curto espaço de tempo, né? São uma década, mas é um curto espaço de tempo da onde você estava para onde você chegou hoje. E a gente percebe que foi tudo uma construção, né? No fim das contas, você ter feito faculdade de engenharia, porque você passa a entender de produto. Uhum. Você trabalhar em imobiliário, você passa a entender de cliente, entender o que o pessoal dá valor, né? Onde que são as regiões interessantes, né, para você ter, mas aí você conheceu algo que é o que você trabalha hoje, né? Depois até a gente quer saber mais sobre isso daí. Sim. Mas assim, ó, Léo, dá para ficar rico construindo para vender? E quanto tempo leva para o cara começar realmente a ter aí a parte financeira boa? Sim. Com isso daí. Dá para ficar rico, sim, e é uma construção dentro de... Eu sempre considero para os meus alunos 10 anos. Eu falo assim, ó, dentro de 10 anos, se você for consistente, você consegue atingir a sua liberdade financeira. Agora é muito relativo o que é liberdade financeira para cada um. Até porque a pessoa cresce na vida ou adquire um certo patrimônio e, eventualmente, o maior sonho dela era conquistar R$1 milhão na conta. Ela chega lá e fala, puta, R$1 milhão não é tanto dinheiro assim. E ela vai para, sei lá, para os 5 ou um pouco mais. Então pode ser que chegue lá no final dos 10 anos de trabalho e ela fala assim, pô, eu quero mais porque eu aumentei meu padrão de vida ou coisa assim. Mas ela, comparando outras profissões convencionais, ou até mesmo engenharia civil, que é uma prestação de serviço, onde a pessoa tem um salário digno, vive bem, mas não constrói patrimônio para poder dar um melhor conforto para a família. Agora, se ela for consistente dentro da incorporação imobiliária, começando por casas, que é por onde eu comecei, por onde eu atuo também, é um caminho... uma barreira baixa de entrada e que permite a pessoa começar na pessoa física mesmo, conciliando com emprego, com o negócio que ela tem, paralelo, né? Até depois ela poder falar assim, poxa, eu quero agora me dedicar a construir imóveis para vender, a incorporar, eventualmente escalar para edifícios multifamiliares, para imóveis residenciais multifamiliares
e seguir somente nessa carreira, né? E você atua hoje em quais áreas? Eu sei que você dá curso sobre isso, né? Até do que eu já conheci também, pelo que entendi, você tem uma empresa onde as pessoas podem aportar para construir junto contigo também, pelo que eu entendi, se me corrija se eu estou errado. Claro. E tem mais alguma coisa além disso? Para contextualizar, isso eu vou voltar no final da pergunta que a Lu fez sobre como eu cheguei até aqui, e depois que eu me formei na engenharia civil, e eu falei assim, eu não queria mais corretagem, não queria mais intermediar imóveis, né? Inclusive, uma das últimas intermediações que eu fiz é bem pertinho da roda gigante ali de Balneário. Agora está sendo feito um prédio da FG no lugar. Sim. E eu fiz uma intermediação num terreno na época, quando eu era corretor de imóveis. E essa intermediação me gerou uma comissão bem legal. Eu fiz estudo de viabilidade para o incorporador e entendi sobre a incorporação naquele momento também, né? Só que esse incorporador acabou não me pagando 2/3 da comissão que eu estava contando com ela. Eu me frustrei muito na corretagem por causa disso. Esse é um dos motivos também porque eu tenho muita empatia com o corretor, porque eu sei como que é o dia a dia de um corretor de imóveis, né? Só que ali eu percebi que a incorporação imobiliária era um bom caminho. Então eu quis unir a corretagem com a engenharia, não prestar serviço como engenheiro, não intermediar negócios mais como corretor, e quis entrar na incorporação. Só que como que a pessoa entra? Entra já fazendo prédio na Quadra do Mar em Balneário Camboriú? Não, né? Ela começa por uma casa. Como todo grande incorporador, a maior parte deles começaram fazendo casa. Sobrado geminado, casinha pelo segmento popular. E aí eu comecei por uma casa de alto padrão dentro de um condomínio fechado. Só que era um momento, como eu estava contando com esse dinheiro dessa comissão... Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi 2017. 2017. Era o último ano da minha faculdade, eu ganhei uma parte dessa comissão, e uma parte dela eu falei assim, cara, eu vou fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. Mesmo que financeiramente não é o ideal a ser feito, ter essa reserva de emergência aí para continuar. Mas se eu não fizer nesse momento, como é o meu último ano de faculdade, eu nunca mais vou fazer. Porque depois não tenho mais acesso e tal. Voltei, no mês seguinte, era para eu receber o restante da comissão. Não recebi, até hoje talvez. Gastou tudo na Disney lá? Cara, eu voltei sem nada. Mas de propósito, falei assim, não, eu vou gastar tudo aqui no Outlet, aqui, depois eu jeito. Voltei e não recebi essa grana. E isso aí me deu uma balançada gigante, né? E aí eu me frustrei com a corretagem, né? Também era super novo, né? Mais novo ainda, então tem a questão da ansiedade de um jovem, né? 23, 24 anos. E aí eu falei, pô, não quero mais isso, quero alguma coisa onde eu possa estar mais no controle. Onde eu não fique em nenhum dos lados, aliás, onde eu não seja o intermediador de um negócio, eu não seja um prestador de serviço, mas sim eu possa escolher onde eu quero construir empreendimento, possa ter mais controle também para a venda do empreendimento, e aí fui pela casa, né? E essa primeira casa, eu viabilizei ela captando investidores, né? Já fazendo ali, te dando a resposta, Diogo, sobre investimento. Eu fiz em pequenas cotas de 50 mil. Era 1.200.000 o investimento entre terreno e a construção. Só que eu não entendia nada de financiamento na época, né? Isso era 2017 para 2018. Então, a única forma que eu encontrei foi, eu vou dividir isso em frações pequenas, cotas de 50 mil, que aí eu tenho uma rede de contatos, consigo trazer esses investidores para investir comigo. Esse pessoal já eram clientes seus que já haviam comprado contigo? Amigos, conhecidos, e fui pedindo indicação. Aí virou um fund, fez um fund. Sim, fiz. Eu dividi em 24 cotas de 50 mil reais e fiz a primeira casa. Eu não tinha conhecimento nenhum. Então eu não sabia, não tinha informação na época para poder falar, você faz isso, faz aquilo, faz financiamento. Não sabia nada. Então eu fui à base do empirismo, né? Fiz a primeira casa, vendi ela, tive um lucro. O lucro da casa foi muito bom, dos investidores foi ótimo. Eu fiquei com uma fração desse lucro. Mas foi o suficiente para eu poder dar entrada num segundo terreno e viabilizar uma segunda casa e seguir adiante. E aí, nesse meio tempo... Isso é até legal, só para te interromper, mas acho que esse ponto é muito importante e que eu dou muito valor, que é você, às vezes, trabalhar sem focar nesse momento tanto no retorno, mas mais na experiência, muito, né? De você ter, o que a gente chama de custo de aprendizado, né? O quanto que você não vai ganhar em dinheiro, mas, cara, você já vai ter uma bagagem para a próxima e você vai escalando esse conhecimento. E se a gente olhar para os grandes empresários do mundo, vou pegar o Jeff Bezos, né? Quanto tempo levou para a Amazon ter lucro?
foram décadas, não foi meses, não foi anos. Quanto tempo levou para o Nubank ter lucro? Foram mais de 10 anos. Ano passado, 2023, eles tiveram lucro positivo. Quem tem estômago para aguentar 10 anos sem ter lucro numa empresa? Quem tem muita clareza do que está querendo fazer e sabe que o aprendizado, o crescimento, ele precede o lucro. Tem muita gente que quer ter lucro já no primeiro projeto, no primeiro negócio, sair da faculdade, ou seja, como corretor, como incorporador, ter lucro. Esse imediatismo ele atrapalha, porque nenhum negócio é assim. Nenhum negócio é assim. Então, eu sempre falo para os meus alunos, para os meus mentorados, se no primeiro empreendimento você empatar financeiramente, o que é improvável, construindo uma casa, tem que errar muito feio para isso acontecer, você já ganhou. Porque você deu o primeiro passo, você perdeu a insegurança, você ganhou conhecimento prático. Não se ganha experiência sem entrar em ação. Se ganha experiência fazendo. Você ganhou muito mais autoconfiança. No próximo projeto, você já tem muito mais clareza do que fazer e principalmente do que não fazer mais. E esse é o maior ativo, porque você vai ter dividendos desse aprendizado para o resto da vida. Agora, se você, no primeiro empreendimento, tiver lucro, por eventualmente o mercado estar muito bom, ele está escondendo erros que você poderia ter evitado e não evitou. E numa hora que o mercado a maré estiver mais baixa, a gente sabe quem está nadando pelado, né? Isso. Se a maré está mais baixa no mercado, vai evidenciar erros, né? Então, ingressar no mercado e errar, aprender com eles, é o maior ativo para um primeiro projeto, e não necessariamente o lucro. O lucro é uma sobremesa, é um benefício a mais, né? Léo, e como que você avalia o potencial de um terreno para desenvolver um projeto para construção de vendas? Existe algum critério básico, critérios chaves que você considera? Sim. Se começar pelo terreno, já começou pelo caminho errado. Olha. O terreno é uma consequência de uma análise de demanda. Primeira coisa a se entender é onde as pessoas estão querendo morar. Qual região, cidade, bairro, condomínio, se tratando de casas especificamente, né? E mais uma vez, a gente está falando de incorporação imobiliária aqui, dos grandes empreendedores que fazem prédios, mas que começam por casa. Então vamos focar muito mais em casa que a barreira, que a porta de entrada, né? É um outro momento. Isso, é um próximo nível desse incorporador, né? Primeira análise que é feita é identificar onde as pessoas estão querendo morar, por exemplo, um condomínio fechado, né? Vamos analisar três opções aqui, onde eu gostaria de construir, o Lu gostaria de construir. E você vai lá e vai identificar, casa de 3 suítes ou casa de 4 suítes, o que tem para venda? Nesse condomínio aqui tem 100 casas prontas e tem 10 para venda. 10 para venda prontas. Tá, você vai no condomínio B, tem 100 casas prontas e não tem nenhuma para venda pronta. Qual desses dois? Para não ter muitas opções. A ou B, qual deles você investiria? Ai, meu Deus. Mas tu prestou atenção no que eu fiz. No B. No B? Sim, porque as pessoas... Se tem 100 casas nos dois e uma tem em estoque de 10 unidades e outra não tem nenhuma, significa que existe uma pressão compradora, uma demanda maior no B. Sempre que o estoque lá está maior do que... Tá maior. Então pode ser que você construa e ainda você vai competir com aquelas, né? Por qualquer motivo que seja. E se você vê num condomínio que as casas estão sendo vendidas ainda durante a obra, isso é um ótimo sinal. As famílias estão querendo comprar lá, elas não querem construir, elas estão querendo comprar de alguém, não querem se estressar com isso. E elas querem comprar algo pronto, de preferência. Sim. De preferência imobiliado. Não tem. Então, tem pronto sem mobília? Para só fazer a mobília e não me estressar com mais nada? Não tem. Então tem, durante a construção, vê só que elas vão tendo que consumir imóveis que nem prontos estão, porque não tem produto ali, né? Então esse é o primeiro ponto para identificar. Identificou se tem essa demanda, essa pressão compradora, aí você vai olhar terreno. Mas e aí estamos falando de condomínio. Você também constrói fora de condomínio? Depois do podcast aqui, eu vou olhar um terreno aqui em Itapema que é fora de condomínio. Vai ser a primeira casa que eu construo fora de condomínio. Olha só. Tá bem avançada a negociação, agora é muito mais fechamento, alinhamento mesmo. Vai ser uma permuta, vão ser 2 unidades de altíssimo padrão, né? Em Itapema mesmo? Itapema mesmo. Provavelmente vai ser o primeiro projeto e talvez um dos últimos que eu vou fazer casas. Porque da mesma forma que eu falei para vocês que
que a incorporação começa por casas, desde quando eu ingressei lá em 2018, eu sempre foi o objetivo empilhar elas, uma em cima da outra, fazer prédio, né? Haja vista esse terreno mesmo, aqui na orla de Balneário ali, que eu permutei na época, eu vi os números. Eu fiz estudo de viabilidade para o incorporador. Eu falei, eita, é isso mesmo? Esse é o custo do empreendimento, essa aqui é a permuta, esse aqui é o valor de venda. Claro que existe muito trabalho ao longo do caminho para gerar aquele lucro, mas a margem é interessante demais, né? E o incorporador também corre bastante o risco, né? Também tem risco, porque o ganho está atrelado ao risco que você corre de exposição de caixa. Claro. E é um ciclo longo também. Então, você vai permutar um terreno hoje. Eu vi um podcast de vocês há poucos dias, teve um outro incorporador que ele falou de um ciclo, são 2 anos para fazer o lançamento do empreendimento, né? Então, muita coisa muda dentro de 2 anos na macroeconomia. E depois tem toda a construção. E depois tem o pós-obra, tem o relacionamento com o cliente no pós-obra. A gente está falando de um ciclo de 5, 7 anos no empreendimento multifamiliar. Então, é bem diferente de casas. Por isso, faz sentido começar por casas. Mais simples. Você consegue sentir o gostinho. Se você gosta realmente de incorporação, se você quer esse negócio para sua vida, consegue também sentir o gosto do ganho financeiro, né? Ter um lucro e gerar um caixa, gerar uma gordura financeira, construir relacionamento com fornecedores, com corretores, com o mercado, para depois sim escalar para a incorporação de empreendimentos multifamiliares, né? Porque aí o ciclo vai ser longo e se esse incorporador ele fizer da maneira correta, ele só vai ter lucro de fato depois que o empreendimento acabar, e aí sim o que sobrar na conta, né, realmente vai ser o lucro do empreendimento. Então a gente está falando de 5 anos para ele ver lucro, né? É diferente de uma casa que um ciclo é de 18 meses, talvez 24 meses, né, mais curto. Legal. E, Lu, eu vou perguntar bastante, tá? Ótimo! Porque tem um amigo meu que quer saber as coisas aí, sabe? Depois eu mando boletos. O meu amigo lá. Mas você fez essa casa inicialmente pelo sistema de cotas, né, que você estava falando. E aí, depois disso, né, como é que foram as próximas? Daí você descobriu o tal do financiamento da aquisição de terreno e construção? Ou já tinha na época ou não? Como é que foi que você entrou nisso aí? Esse financiamento, ele já existe há muito tempo, mas ele não era divulgado, não é difundido, porque ele é feito, acima de qualquer coisa, para uma família construir a própria casa e morar. Só que as características dele permitem que você construa e venda também, né? E é feito na pessoa física. Mas eu não conhecia. Eu fiz a primeira venda da casa e eu não... Aí eu conheci através disso uma correspondente do banco e ela fez todo o trâmite de aprovação do crédito para o cliente, mas eu não sabia nada de financiamento. Inclusive, esse é uma falha muito grande de um incorporador e também principalmente de um corretor de imóveis. Não entender sobre financiamento, né? É uma necessidade para um corretor conhecer sobre financiamento. Eu não sabia como incorporador na época. E aí, mas beleza. Aí viabilizei a segunda casa, por cotas, porque era o que eu sabia fazer. Eu sabia isso aqui, eu aprendi isso aqui, vou masterizar isso aqui. Veio pandemia, né? Para contextualizar o do financiamento aí, veio pandemia e eu me senti, assim, quando parou tudo, parou obra, né? Eu não conseguia gerar renda ou avançar meus projetos e ter de certa forma um passivo, por mais que os colaboradores não fossem meus, eu me senti exposto, sabe? E não estar tendo uma renda na internet. Eu vi a minha esposa, né? Hoje minha esposa, na época minha namorada, ela é médica veterinária e ela sempre gostou de maquiagem, gostou da área de estética. Hoje ela tem uma empresa de estética em Balneário Camboriú. Ela fazendo live num Instagram fechado, que a pessoa tinha que pagar para entrar no Instagram fechado, ela fazia via live lá na mesa da cozinha da casa dela lá, dos pais dela. Isso era abril de 2020, na pandemia, cobrando R$50 por menina que quisesse entrar no Instagram para poder aprender a fazer automaquiagem. Caramba! Que legal. E eu ali do lado, eu falei, cara, eu sou um Zé Ruela mesmo. Vou aprender a fazer maquiagem. Não! Não, no meu ainda... Cara, ela tá ganhando dinheiro na internet e eu tô aqui, ó, com mãos atadas, né? Eu me senti impotente, assim, tipo, eu preciso ter uma segunda renda, né? Além da incorporação, que é uma coisa que eu gosto.
E como eu fui professor de informática em 2017, Nossa, informática, cara. Informática. Esse nome, Olivetti, né? São palavras que foram excluídas, né? Cara, eu ensinava, o curso que eu ensinava se chamava operador de computador. Nossa! O cara aprendia a operar um computador. Caramba, cirurgião de computador, isso. Vou operar o computador, pega o bisturi. Manutenção de computador, manutenção de impressora, eu ensinava essas coisas aí. Hoje eu sofro com tecnologia, tô ficando velho já pra essas coisas. E eu sempre gostei de ensinar. Até porque, como eu morei na roça, eu tinha que pegar o ônibus às 11 da manhã para chegar 1h30 na escola. Então eu valorizava muito, muito, muito a educação. O meu irmão, que morou, ele foi estudar para padre, história longa e tal. Quando ele voltava lá do seminário, ele me trazia gibi, livro. Cara, aquilo lá, tipo assim, meu Deus, existe um mundo fora daqui. E eu lia muitas vezes aqueles livros, porque era a única coisa que eu tinha para fazer. Eu tive o privilégio, assim como vocês, de ser pré-tecnologia, de mal ter telefone, né? A gente pegou já com adolescência em telefone, né? Isso foi um benefício para nós. Então, eu valorizava muito conhecimento. E fui ser professor, gostei muito da informática. E lá vem 2020 e volta essa vontade de, poxa, vou ensinar o que eu estou fazendo aqui. Estou construindo para vender, vai ser uma renda, sim, não sou Madre Teresa de Calcutá, não estou só ensinando por filantropia, é óbvio que é também por isso, não é só pelo ganho financeiro, é muito gostoso ensinar, ver alguém mudando de vida por causa do conhecimento, mas também era um negócio. E aí entrei para a internet. E ao entregar as primeiras turmas, ensinando o meu método de construir casa e vender, todo o processo de comprar terreno, de identificar demanda, estudo de viabilidade, tudo também eu ensinava como trazer investidores. Aí o pessoal falava assim, pô, legal, investidor. E financiamento, como que funciona? Eu falei, puta, não faço ideia. E foram me perguntando isso em 2020. Foi a própria demanda dos alunos, que foi a própria demanda. Te provocou a... Sim. Aí eu falei, eita, tem alguma coisa que eu não tô sabendo. Aí fui atrás, fui no banco, muita dificuldade, o banco não conhece o processo de financiamento. Fui costurando, fui aprendendo um pouquinho ali com o correspondente, com o gerente da Caixa, mas qualquer banco faz, grande parte dos bancos fazem também, mas a Caixa é a principal, até que eu viabilizei a primeira casa para venda com financiamento, né? Financiamento da minha pessoa física, e aí eu gravei um estudo de caso para os meus alunos que já eram alunos meus lá, ensinando como fazer o financiamento todo, né, para eles, que é um bônus que é entregue até hoje. Claro, foi atualizado muitas vezes esse curso ao longo do caminho, porque financiamento muda bastante. E ali eu aprendi financiamento, então. E hoje eu recomendo que qualquer pessoa que for entrar na incorporação imobiliária através de casas, utilize financiamento. Não faça por cotas. Vale a pena por cotas? Com certeza. Faço até hoje e vou continuar fazendo. Porque tem uma série de benefícios, principalmente para quem quer escalar para a incorporação de edifícios. Porque já vai ter relacionamento com investidores, já vai saber como trabalhar com investidores. Mas se quer começar de uma forma simples, sozinho, sem depender de ninguém, fazer um financiamento da pessoa física em seu próprio nome, para comprar um terreno, construir uma casa e vender. E pode fazer também junto com outras pessoas, né? Pode compor renda, né? Sim. Eu tenho, por exemplo, fechei um grupo com três alunos, 3 casais de alunos. Eles falaram assim, que eles estão construindo na cidade deles e eles também estão investindo numa casa comigo em Balneário Camboriú. Legal. Então, somou a renda dos 3 casais com o aporte financeiro dos 3 casais e a gente está fazendo uma casa em conjunto, né? Então, eles investem e depois a gente faz todo o processo, compra o terreno, constrói, vende, e depois a gente distribui lucros. E dá um exemplo, Léo, você faz essas casas, quanto que custa, em média, algum case, quanto custou uma casa e quanto você vendeu? Geralmente, o valor de venda vai ser 50% a 60% acima do custo, entre o terreno e a construção. Só que tem momentos do mercado que a valorização é tão grande, como aconteceu nos últimos anos, que o próprio terreno ele dobra de preço do começo da compra dele até a venda do imóvel. E isso acaba sendo incluído no valor de venda da casa. Então, já aconteceu comigo, eu evito muito falar isso, principalmente nas redes sociais, quando a pessoa não me conhece, tipo, é o primeiro contato, porque senão vão atirar pedra, mas já aconteceu comigo de eu investir X, 1.200.000 nessa primeira casa, por exemplo, foi 1.300.000, porque eu tive que, depois eu vendi ela durante a obra ainda,
e eu tive que finalizar a obra com o recurso que veio da entrada do cliente. Então deu 1.300.000 de custo. E foi vendida por 1.650.000. Então foi vendida, perdão, 2.650.000. Ou seja, mais do que o dobro. Nossa. Isso não é comum, não dá para se criar expectativa disso, mas Mas acontece. de tempos em tempos acontece. Mercado imobiliário é ciclo, né? Cada 10 anos tudo acontece repetitivo, né? Então vai acontecer de novo. Só vai surfar quem vai estar dentro do mercado. Vai ter essas valorizações rápidas de terreno e da construção que dobra. Mas assim, uma que é um case muito feijão com arroz, assim, foi de uma casa que eu fiz em Balneário Camboriú, também num condomínio fechado. Ela custou 3 milhões. 3 milhões alguma coisinha, ou um pouquinho menos ali. O custo foi 3 milhões. Entre terreno e construção. Caramba. E foi vendida por 4,8. Então, 60% acima. Esse é o valor que eu busco. 60% acima. Essa aqui de Itapema, ela vai dar mais. Que eu comentei com vocês. Fora de condomínio. Vai dar mais. Tem uma margem maior. Mas geralmente é 50% a 60% acima do custo. É importante deixar claro que o Brasil é gigantesco, né? Então, regiões do agro, regiões turísticas, regiões de expansão industrial ou regiões satélites, por exemplo, tem São Paulo capital e aí tem Vinhedo, tem Valinhos, regiões ao redor estão expandindo o mercado muito rápido. Ali tende a valorizar muito rápido, a ter uma margem maior. 60%, 70%, 80% de markup acima do custo, né? Por exemplo, eu tenho alunos em Sinop. Sinop está crescendo muito, muito rápido. As pessoas estão indo para lá. Vamos pensar pelo contexto do negócio. Muitas fazendas, aí tem não só o fazendeiro, mas tem o gerente da fazenda, mas tem o empresário que vende ceifa, mas tem o gerente do cara. Todo mundo está comprando casa lá, eles não têm tempo para construir. Está crescendo muito rápido, eles precisam morar logo lá. Eles vão comprar casa, mas se não tem tanto incorporador lá, o que acontece? O preço sobe, inflaciona demais, a margem é maior, e aí consegue se vender mais caro. No Maranhão, Palmas é Tocantins, perdão. Em Palmas, eu tenho aluno também com uma margem maior. Mas no segmento popular, 40% acima do custo. Foi construída por 200 mil, vai ser vendida por 280. Em torno disso aí. Então, são números gerais, não são regras, mas dá para considerar uma média, em qualquer padrão, de 50% acima do custo entre o terreno e a construção. Léo, e como que funciona a venda do imóvel que ela está ainda em construção financiada? Geralmente, o cliente ele vai dar uma entrada. Vamos trazer números aqui para facilitar a nossa conta. Eu pego sempre um exemplo de R$1 milhão do custo entre terreno e construção, que é fácil para a gente criar os múltiplos, né? Então, no imóvel que custa R$1 milhão entre o terreno e a construção, um incorporador vai conseguir financiar até 80% do custo entre o terreno e a obra. Então, financia 800 mil. Certo. Antigamente era 100%, né? Em alguns casos, sim. Depois diminuiu, agora você tem que entrar com 20% e... O que tinha até pouco tempo atrás é que dava para financiar 80% do custo entre terreno e construção e poderia ser 100% do terreno. E aí 20% ser lá no final da obra. Tá? Aí o cara não precisa expor caixa no começo. Mas agora, por exemplo, se o terreno é R$200 mil, ele tem que aportar ao menos 20%, ou menos 40 mil, ele tem que ter dado de entrada. O banco vai financiar 160. E aí, durante a obra, ele vai ter que expor o restante dos 200 mil, que vai sobrar ainda, vai faltar ainda 160 mil reais durante a construção. Então, é uma exposição de caixa durante a construção, não só de entrada, ele não precisa dar de entrada esse valor. Esse imóvel de R$1 milhão, que ele financiou 800 mil, ele vai ser vendido por R$1,5 milhão. Beleza. O cliente vai falar assim, Lu, eu te pago 300 mil de entrada, 20%, e o restante eu vou financiar. Pode ser? Pode ser. Aí ele pagou 300 mil para você, vai para sua conta bancária, esse é o dinheiro. 1,2 milhão ele financiou. Esse financiamento vai ser após o término da construção. Né? Então, terminou, emitiu a BITSE, CND, averbou a construção, apresentou isso aí para o banco do cliente vai avaliar esse imóvel, se ele realmente vale 1,2 milhão, aprovou, assinou o contrato, esse 1,2 milhão, por exemplo, você financiou os teus 800 mil do empreendimento com a Caixa e ele está fazendo com o Itaú o financiamento de 1,2 milhão do saldo do imóvel. O Itaú vai transferir para você
400 mil reais. A diferença, A diferença, e 800 mil vai para o banco, para a Caixa, para quitar. Né? Essa modalidade, essa intervenção de outro banco quitando o financiamento se chama interveniente quitante. Então, existe o Itaú quitando um outro financiamento da Caixa. Esse talvez seja o principal ponto que faz sentido esse financiamento. Se não tiver isso, vira uma bagunça. Não se torna tão viável. Por quê? Não dá mais para vender, no fim das contas, porque você vai financiar no teu nome, você vai ter que construir, e se você tiver que quitar para vender, então praticamente você vai, dependendo da renda do cara, vai ter que ficar com o imóvel, né? O que poderia fazer, mas isso encurta muito as opções, é ele dar uma entrada de 800 mil reais. E aí você quitar o financiamento. Aí você se livrou do financiamento. E ele financiar os outros 700 mil. Ou o comprador vai ter que vir com muita grana de começo para... Exatamente. Dando uma entrada de 800 mil, por exemplo. Né? Ou você tá com mais recurso em conta e quita. Mas a probabilidade é muito grande de ele financiar grande parte do valor do imóvel, né? Pode ser que ele dê uma permuta, né? Um negócio, algum apartamento, um imóvel no negócio, ele tem que vender isso aí para poder quitar o teu financiamento, ou seja, fica bem mais complexo assim, né? Não fica tão fluido o negócio. Então, enquanto tiver essa regra do interveniente quitante, o financiamento ele continua sendo extremamente viável. Legal. E até o Léo, assim, nessa questão de construção, né? Então, eu também não quero te explorar demais no negócio. Não, por favor. Mas, assim, eu já soube que tem vários macetes, né? Por exemplo, digamos que eu quero construir naquele lugar, naquele terreno ali. Isso que me falou foi o cara que estava comentando lá de São Paulo, que o cara começou assim. Ele foi lá, tinha um terreno, e daí o terreno era 100 mil, por exemplo, chutando. Aí ele falava assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria aqui, construir uma casa no teu terreno é 100 mil, eu te dou, eu tenho aqui 3 mil, 5 mil de sinal para guardar, a gente faz um contratinho para guardar negócio, dizer que estou comprando teu terreno, mas você já faz um contrato como se já fosse meu, alguma coisa assim, tá? Tô viajando aqui, tu vê se é certo ou não. E aí a gente já faz um contrato como se esse terreno já fosse meu, alguma coisa assim e tal. E aí eu vou fazer um projeto em cima desse terreno, e aí eu vou lá no banco para pedir a aprovação desse crédito. Então, eu achei interessante essa forma do cara encontrar uma maneira, às vezes o cara não tem o dinheiro para comprar ali o terreno, na época, né? Estamos falando, o cara fez isso na época, eu acho que era 100% financiamento. Hoje tu tem que aportar, entrar com alguma coisa, mas dá para fazer alguma coisa nesse sentido? Porque acho que até como tu falou, né? Uma das coisas do incorporador, principalmente envolve todo esse conhecimento, né? E também esse tino comercial, do cara encontrar uma maneira da coisa acontecer. Claro, com certeza. Esse é o trabalho do incorporador, né? Por exemplo, o primeiro terreno que eu fiz com cotas, que o terreno estava 550 mil, eu ofertei 400 e a gente fechou por 430, mas numa condição extremamente... aliás, a única possível para eu poder fazer negócio, que era uma entrada, um sinal de negócio de 10 mil. Né? 10 mil que era só para colocar o pezinho na porta, fazer um contrato. E aí 90 dias para começar a pagar. E aí nesses 90 dias eu saí e passar o chapéu, né? Captar recursos com o investidor para poder comprar o terreno. No financiamento funcionava muito bem isso também. Dá para fazer? Dá para fazer. Vamos encontrar uma maneira. Mas como era? Sempre foi possível financiar 80% do custo entre o terreno e a construção. Isso não mudou. A não ser que o terreno esteja em seu nome, escriturado, averbado, tudo certo na matrícula, aí você consegue fazer financiamento de até 100%. Desde que o terreno valha mais do que 20% do custo global entre terreno e construção. E o banco ia ter garantia de 20%. Esse é o final, olha, esse fundamento você vai entender. No caso que antes podia fazer também financiamento de 80%, a regra diferente era que esses 20% podia ser referente à obra, e não obra e construção, a obra e o terreno. Agora é 20% você tem que expor do terreno, 20% da construção, que vai dar 20% do valor total, vai dar na mesma. Então já não tem mais como fazer um contrato de gaveta, colocar o pé na porta daquele terreno, fazer uma opção de compra, né? Uma opção, nada mais é do que uma opção de compra. Para segurar o terreno. Para segurar o terreno. Porque tu vai ter que
investir em projeto. Aprovar o projeto. Emitir alvará de construção, aí rodar a aprovação do financiamento, e aí sim o banco, naquela época, até 2022, ele faria o financiamento de 100% do terreno, e os 20% que você teria que aportar ficaria ali no decorrer da obra. Hoje já não dá mais. Então, se o terreno, ele vale, como você deu o exemplo, de R$100 mil, o incorporador, o investidor do mercado, ele tem que dar ao menos 20% de entrada. Então, ao menos R$20 mil ele vai ter que dar. Então, hoje já não tem como. Mas, o que pode ser feito? Vamos supor que esse terreno, ele vale lá na região 150 mil. Mas você fez um ótimo negócio e comprou por 100. E você falou pro cara, ó, eu te pago integral, mas via financiamento quando aprovar o financiamento, beleza? Beleza, que é meio improvável de acontecer, né? Mas acontece. Aí o que você vai fazer? Você vai avançar no contrato de compra e venda, ao menos para deixar amarrado o negócio, para você ter segurança, vai aprovar o projeto arquitetônico, vai emitir a alvará de construção, vai simular o crédito, aprovar o crédito, e aí, fazendo a contratação do financiamento, o banco, você vai colocar lá que o terreno vale 150 mil, né? Que você aportou 50 mil e que vai ter um saldo de 100 mil reais remanescente. Tu utiliza o desconto como uma forma de agregar o... Exato, porque o banco fala, eu conseguiria financiar até 120 mil reais desse terreno de 150, porque 20% você teoricamente já pagou. Olha que macete de ouro esse aí. Esse dá para ajustar, né? Então, se você comprar com desconto ou tiver um tempo, dá para fazer dessa maneira. Legal. Aí não tem exposição no terreno. Até vou pedir pro pessoal, cara, depois de uma dica dessa aqui do Léo, vou falar, olha, para quem está assistindo o podcast, se inscrevam no canal, porque toda semana a gente tem conteúdo aqui de qualidade, né, Lu? Com certeza. E eu quero também saber mais sobre a opinião do Léo sobre financiamento para terreno ou consórcio. Qual que é o modelo mais rentável aí para você? Polêmico. Gostamos de polêmica. A gente já faz isso para dar treta, entendeu? A gente precisa do corte. Ó, consórcio, para quem quer incorporar, construir uma casa para vender, na massiva maioria dos casos não vale a pena. Pelo simples fato que a gente está falando de um ciclo curto de investimento. A gente está falando de uma compra do terreno, construção e venda dentro de 18 meses. E um consórcio, ele de largada, ele já arranca com uma taxa de 20% sobre o valor da carta, né? Essa é uma das taxas de um consórcio. 20%, geralmente, muda um pouquinho, 18%, 19%, dependendo do banco, mas geralmente é 20%, mais a correção anual do IPCA, né? Algo nesse sentido na maioria das empresas. Com isso, se você quitar dentro de 12 meses, por exemplo, você teve a correção do IPCA, normal, só que você teve mais 20% do custo do financiamento dentro de um ano. Então, ficou caro esse financiamento, esse consórcio, aliás. Ficou caro. Esse dinheiro, né? Vamos tratar de dinheiro. Esse dinheiro ficou muito caro, porque dentro de 12 meses você concluiu o empreendimento e aí você vai ter que quitar ele, você conseguiria um recurso bem mais barato pelo financiamento. No financiamento hoje, a taxa de juros dele está girando em torno de 10,5% ao ano. Só que a gente tem que considerar, agora vamos dar uma de Dilma aqui, não é 10,5% sobre os 100% financiado, né? É 10,5%, então vai dar em torno de 0,8 ao mês, vamos considerar assim, vai ter a juros compostos, vai ter alguma fração, sobre o valor que cai na conta, proporcionalmente todo mês. Supondo que você financiou R$1 milhão, no primeiro mês, o banco vai aportar, vai transferir para sua conta 200 mil para você iniciar a construção. Então, os juros que você vai pagar no mês seguinte sobre aqueles 200 mil e não sobre 1 milhão. Uhum. Então, não é 0,8% de 100%. É 0,8% dos 20% que ganha na conta. Logo... nem quem ganhar, nem perder. É tipo isso aí. Logo, dentro de 12 meses, você não vai pagar 10,5% de juros sobre 1 milhão. Vai pagar em torno de 8% sobre esse 1 milhão de reais. Porque o valor pingou na conta de forma gradativa e os juros do banco foi sobre o valor que pingou na conta e não sobre o valor total desde o começo. Faz sentido? Só tentar... Não, faz sentido, mas eu vou tentar... Vai. Explique de uma forma mais didática. Tentar fazer o resumo aí. Então, a diferença pelo que eu entendi, tá? A diferença entre o consórcio
Claro. E o financiamento de aquisição de terreno e construção basicamente é o seguinte: o consórcio ele é uma grana que você já pede 1 milhão, nesse 1 milhão já está incluso aí, por exemplo, como você falou, os 20% já de taxa de administração, etc e tal, mais a correção do período que você vai estar, que você ainda não quitou. Isso. Né? Então, mesmo que você quite ele em 4 meses, hipoteticamente, você já ainda vai estar pagando esses 20%, que não importa se você adiante esse dinheiro, ele já está embutido ali. Já no financiamento para casa e construção, ele é um dinheiro que eu vou pagando ele conforme as etapas que eu recebo ele. Então, se eu recebo ele de início desse 1 milhão, eu recebo 100 mil e começo a executar a obra, eu vou pagar o juro sobre o que eu recebi, sobre esses 100 mil. Isso. Então, isso me dá a oportunidade de, durante a obra, fazer negócio, por exemplo, vender. Não sei se para casa é tão comum isso, eu vender durante o processo da construção, mas digamos que eu venda, eu posso utilizar esse dinheiro para quitar, né, o restante do financiamento, seja lá como for. Já diluo, né, diluo não, na verdade, elimino, né, esses juros. E eu fico... O que eu paguei, na verdade, pelo dinheiro foi só de forma parcelada, né? As parcelas do que eu recebi. É isso? Complementando, sim, o contexto geral é isso aí mesmo. E complementando alguns pontos, esse juro que você vai pagar, ele vai ser sobre o valor que você pegou emprestado e ele geralmente ele é juros, não sobre capital futuro, né? Então, quando você pegou emprestado um mês, 200 mil reais do banco, no mês seguinte vai vir um boleto dos juros daquele valor e supostamente, se você pagar o boleto e quitar o financiamento, você só vai quitar o saldo do financiamento como dos 200 mil. Não tem mais nada de juros, não tem mais nenhum custo além disso. Não tem juros futuro. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o cliente pode comprar essa casa durante a construção, mas ele não consegue transferir, não existe transferência desse financiamento ao longo da obra, tá? Então, você vai ter que finalizar a construção, averbar ela, e aí ele vai fazer um financiamento para quitar o seu. Não existe uma transmissão do financiamento, existe um novo financiamento para quitar o seu. E mesmo que se vender durante a construção, você tem que segurar até o final da obra, pagar uma primeira parcela do financiamento, e aí sim o teu cliente pode fazer um financiamento para quitar o seu, né? Então, durante a construção, você pode fazer uma venda, mas é um contrato de compra e venda, com uma entrada, por exemplo. Aí, durante a obra, a vida segue, você continua pagando os juros do financiamento, continua recebendo o dinheiro do banco, e no final, daí sim, você pode fazer a quitação. E agora eu quero saber de vocês que estão nos assistindo, qual é a opinião de vocês? Deixe ali nos comentários se vocês concordam ou não aí com o que o Léo está falando pra gente. Quero ver a turma do consórcio aí. Por favor. Inclusive, essa semana, né? Geralmente nas caixinhas de pergunta que eu abro lá no Instagram, vem pergunta sobre consórcio de quem vende consórcio. Daí eu falo assim, galera, eu não tenho nada contra, eu não quero causar treta, muito pelo contrário. Se vocês tiverem uma forma rentável para eu falar para minha audiência, ou mesmo para mim, de captar recursos via consórcio e construir casa para vender, maravilha, me ensina o que eu quero. Mas até agora ninguém me mostrou que é rentável, que é seguro, que é eficiente, tanto quanto é financiamento. Então, primeiro vai fazer com financiamento, depois, eventualmente, com consórcio. Mas se alguém estiver aí ouvindo, assistindo e tem mais conhecimento do que a gente, por favor, complemente o que a gente está falando aqui no podcast. Com certeza. Léo, até para voltar um pouquinho, a gente acabou indo para outros caminhos na conversa, mas a gente estava falando sobre o que você tem hoje como estrutura de negócio. Ah, né? Legal. Que você, a gente estava falando sobre a gente entrou mais nessa parte do financiamento, né, casa de construção, que hoje é um produto, né? Sim. Que é a comunidade Domus, é isso? Esse é um desafio que eu ainda não consegui resolver, Diogo. Muita gente, talvez até vocês, tenham a visão da comunidade Domus como uma plataforma, um curso que ensina financiamento, né? E eu tenho dificuldade de mostrar para as pessoas que eu ensino sobre incorporação de casas, que eventualmente a gente precisa captar recursos também para isso. E aí também é ensinado financiamento, né? Então é apenas a pontinha do iceberg o recurso. Mas recurso por recurso, a pessoa não consegue incorporar, não consegue fazer um empreendimento para venda somente com caixa. Ela precisa escolher o terreno ideal, analisar a demanda, fazer estudo de viabilidade, saber como fazer contratação de um bom arquiteto, o que cobrar, como que eu contrato com esse profissional, como gerenciar
projetos, como fazer orçamento, como fazer cronograma de obra, ou como contratar quem faça, um engenheiro para fiscalizar a obra, como contratar mão de obra, quais impostos, como que faz um estudo de viabilidade, quais são os indicadores para entender se é viável ou não, como reduzir INSS, como regularizar a obra, como fazer o marketing, como fazer a venda, e também como captar recursos, seja financiamento, seja investidores. Então, é apenas uma das etapas, financiamento, né? O processo todo de incorporação ele vai muito além disso, né? Bom, e respondendo sobre a sua pergunta, sim, a comunidade Domus é o carro-chefe da empresa de educação, da CP8. Eu tinha a Domus até ano passado, né? O nome era Domus, tanto a incorporadora como também a empresa de educação, e eu fiz um rebranding para CP8 Empreendimentos e CP8 Educação, que está muito mais alinhado ao nosso propósito das duas empresas, que é a construção de patrimônio, por isso o acrônimo CP8, né? E então são duas empresas, são duas operações, estão na mesma sede lá em BC, até para questão de logística e também porque uma alimenta a outra, né? A incorporadora é o laboratório da empresa de educação, e a empresa de educação, pela minha visibilidade no online, também ajuda muito a incorporadora a fechar novas parcerias, né? Então, a comunidade Domus é o carro-chefe da empresa de educação. É por onde as pessoas ingressam, conhecem esse mercado. É o topo do funil. É o topo do funil, exato. Então, lá, o curso ele é feito para qualquer pessoa de qualquer ramo, né? Eu sei que a audiência de vocês tem muitos corretores de imóveis, né? Tem muitos corretores que incorporam, porque o cara consegue conciliar isso com a corretagem. Até porque ele se torna mais skin in the game na próprio mercado, né? Investindo no mercado, empreendendo no mercado. Então, ele não fica apenas vendendo o produto dos outros, mas também investindo no segmento, né? Eu até costumo dizer, às vezes, para alguns amigos, né, que estão nessa etapa, eu falo assim, cara, você consegue ver a diferença de conversa para um corretor que também tem experiência de ter um imóvel para venda, ou que compra e vende, ou o cara que constrói e vende. Porque você está, de fato, como você falou, skin the game, e você conhece a cabeça do cara que está colocando o dinheiro dele no jogo também. Com certeza. Isso é importante, porque às vezes o cara acha que assim, o cara tá vindo comprar um apartamento, vamos lá, vamos falar 500 mil. E às vezes o cara, ele leva aquilo como se fosse uma coisa assim, apartamento de 500 mil. Cara, é 500 pau, né? O cara tá pegando 500 mil dele, e às vezes o cara acaba tratando esse recurso como se fosse mais um lead. Sim, né? Apenas mais um número, né? Mais um número. Quando você entende o quanto custou aquela grana, o quanto foi assustador você tá colocando teu dinheiro em algo, às vezes em construção. Foi a vida toda, né? De uma família. Exatamente. De economias. E aí eu percebo muito a diferença na conversa. Na empatia, né? Exatamente. De o cara entender assim, os medos do comprador, porque ele também tá nisso aí. Exatamente. Então tem vários corretores lá dentro, que é por tabela, o cara tá dentro do mercado imobiliário, já tem um conhecimento comercial, mas ele não tem o conhecimento técnico. Tem muito engenheiro lá também, que o cara tem conhecimento técnico de obra, mas ele não tem o conhecimento comercial, né, das tratativas do negócio. Então, tem esse público do mercado imobiliário, construtor, arquiteto, engenheiro, muito incorporador também, que, vou lá para me reciclar, vou lá para aprender como que aquele cara lá constrói, como que é o que ele sabe, né, aprender alguma coisa diferente. E tem muito, muito, muito empresário também, que é uma forma de diversificação de investimentos, uma segunda renda, ou até uma transição de carreira. O cara quer ingressar na incorporação, quer fazer os predinhos, como eles chamam, né? Mas quer sentir o gostinho. Ele começa pelas casas, né? Começa por casas. Ia fazer alguma pergunta? Não, pode complementar. Ela vai, mas... Eu vou. Legal. E depois da comunidade, daí eu entro nas mentorias, né? Mentorias mais são individuais, né? Para quem quer um acompanhamento, para escolher o terreno, para fazer viabilidade, para analisar a demanda, para fazer orçamento, para gerir a obra, para escolher o arquiteto, para analisar a planta, porque são muitos detalhes, né? Uma planta errada, um projeto arquitetônico defasado vai impedir a liquidez lá na frente. E você oferece serviço de engenharia, arquitetura também no teu escritório? Não, a gente não presta nenhum serviço. Nós somos o personal trainer, né? O personal. A gente não ergue peso. A gente ajuda a pessoa a escolher os aparelhos certos e fazer da maneira correta, né? E quanto tempo é de mentoria? São 12 meses. Para todos os programas nossos é ciclos de 12 meses. Aí a pessoa renova se ela quer permanecer. Então, por exemplo, na comunidade de Domus tem mais de 6 mil membros. Toda região do país, qualquer cantinho, inclusive fora.
o que é até engraçado, né? Interessante. Tem aluno português que incorpora em Portugal. E ele aprendeu a incorporar lá. E também tem muito brasileiro que mora fora, que está voltando para o Brasil ou está investindo no Brasil e também está na comunidade para aprender como fazer da maneira correta. Teve um caso, até esse foi um dos poucos que eu recebi ali em BC. Foi até no show do Gustavo Lima, com ele e com a esposa dele, há alguns anos atrás, que foi muito interessante. O Thiago, ele era encanador nos Estados Unidos, ele é brasileiro, foi morar para os Estados Unidos, ficou 26 anos lá, entrou no exército ou qualquer outra divisão lá dos Estados Unidos, foi para a guerra, aí se aposentou porque deu um probleminha no pé dele ali, se machucou, né? E se aposentou pelo exército americano e resolveu, mas construiu um patrimônio lá, depois de 26 anos lá, e queria voltar para o Brasil. E ele voltou a ter contato com a língua portuguesa através das minhas aulas. Né? Então ele falava tudo meio torto, assim, né? E ele tá construindo no Ceará. E tá feliz da vida, voltou pro Brasil aí e tal. E foi ver um case bem interessante aí. Nossa. Que legal. Tá, mas eu gosto de polêmica também. Por favor, tá? vamos pra treta. Vamos pra treta. Tá muito certinho o podcast. Vamos bagunçar isso aí. Eu preciso mais de uma opinião tua. Claro, com certeza. Sobre... Casal ou comprar uma bicicleta? né? Comprar uma bicicleta agora. Léo, na tua opinião, rentabilidade, enfim, né, é mais vantajoso comprar para vender ou aluguel? Construir para alugar? Seria essa, basicamente, Sim. a pergunta. Construir para vender ou construir para alugar? Isso, construir para vender ou construir para alugar? Sim. Qual é a forma mais vantajosa aí? Sim. Se a pessoa está na fase de construção do patrimônio dela, e aí cada um também tem seu número na cabeça, até onde ela quer atingir em termos de patrimônio, é mais eficiente construir para vender. E vamos entrar em números logo mais. Se ela está numa fase da vida, talvez já numa idade que já está querendo dar uma sossegada, já tem um patrimônio relevante, mais dinheiro já não vai fazer tanta diferença para ela, não quer se envolver tanto com o processo todo, e quer ver um dinheirinho pingando na conta, aí vai construir para alugar e fica em paz, né? Por que construir para vender é mais interessante como construção de patrimônio? Vamos pegar o mesmo exemplo de uma casa que custa entre terreno e construção R$1 milhão, que vai ser vendida por R$1,5 milhão. Vendendo por R$1,5 milhão, depois de pagar a corretagem, depois de tirar os impostos, vai sobrar na conta dessa pessoa R$360 mil de lucro, depois de devolver R$1 milhão na conta, né? Isso representou 36% de retorno sobre R$1 milhão. Isso supondo que ela tem R$1 milhão e ela investiu, mas se ela fizer financiamento, ela investiu 200 mil, ela teve 300 e poucos mil de lucro, então ela teve um retorno sobre a exposição de caixa de 150%, que é bem mais interessante. Aí entra a alavancagem financeira. O cara tinha um patrimônio de 200 e agora ele lucrou 300, então ele tem um patrimônio de 500, dentro de 12, 18 meses. Vamos considerar 12. Vamos considerar que seja uma casa térrea que seja construída rapidinho, 200 metros quadrados ali, venda, e os astros se alinharem e vendeu rápido, tá? 12 meses, só para facilitar a nossa conta. Mas pode ser 18 também. Se ele fizer a mesma casa para vender, ou utilizar o mesmo R$1 milhão para comprar vários terreninhos, fazer geminados, fazer kitnet, seja o que for, e gastar esse mesmo R$1 milhão, essas kitnets também vão ter um valor de venda aproximado de R$1,5 milhão entre todas elas. Esse investidor ele vai ter uma valorização do patrimônio dele ao longo dos anos, né? Vamos pegar aí historicamente, vamos pegar IPCA, né? Que a gente pode pegar uma média pelo Brasil, IPCA. Então vai ser 5, 6, 8, 10% ao ano, né? Vai mudando, não dá para se considerar 10%, que é uma média ousada para o Brasil inteiro, mas aí vamos considerar uns 6, 7% ao ano. E ele vai ter um retorno de 4%, essa é uma média no Brasil também, sobre o valor de mercado desse imóvel, seja uma casa ou sejam várias kitnets. Então, se ela tem um valor de mercado de R$1,5 milhão, 4% disso é quanto? Ai, olha 60 mil mês. 60... Não, eu só joguei para você para eu poder calcular aqui. E eu aqui. Sacanagem. Sim, e ainda... Não tem problema, não tem problema. Matemática não, ainda bem que eu sou da... Ele falou pra ti, porque eu também não ia saber dele. que eu aqui, ó. 60 mil ano. Então, vai dar 5 mil por mês, pingando a conta.
Só que na incorporação a gente já descontou imposto, já descontou tudo. Aqui a gente está falando de receita, 60 mil ano. Então teria que descontar imposto, que se for na pessoa física é 27,5%, é um valor bem considerado, já vai uma grana ali. Eventualmente vai ter manutenções, vai ter vacância, ou seja, vai ficar vago esse imóvel, vai ter inadimplência, ou se ele deixar com a imobiliária, vai ter a taxa da imobiliária. Então vai tendo alguns custos ao longo do caminho, que esses 60 mil eles podem se tornar menos, né? Então, só que ele teve um retorno, vamos considerar que seja líquido, 60 mil ano. 60 mil sobre o valor de mercado, mas ele tirou 1 milhão do bolso. Então, 60 mil sobre 1 milhão é 6% ao ano, né? Então, ele realmente lucrou, pingou na conta dele 6% sobre 1 milhão que ele investiu. E ele teve, claro, se um dia ele vender dali a alguns anos, ele vai ter o lucro imobiliário, porque ele teve uma valorização do patrimônio. A gente não está considerando isso, a gente está só olhando para 12 e 18 meses. O ROI mesmo. Exatamente. Dentro de 12 e 18 meses, ele teve 36% na incorporação, ele teve 6% nos imóveis de aluguel. Então, se essa pessoa está numa fase de construção de patrimônio, tem 100 mil na conta, 200 mil na conta, vai querer colocar alguma coisa de imóvel de aluguel? Tá errado, cara. O que você está querendo renda passiva nesse momento? Você tem mais que trabalhar agora. Trabalha, produz, usa teu recurso financeiro, mais esforços, mais energia, mais tomar risco, mais estômago, para você assumir risco por uns 10 anos mais. Aí sim, agora transformei esses 200 mil em 2 milhões de reais de patrimônio, 5 milhões que seja. Agora eu quero ficar mais tranquilo, ter meus filhos pequenos, quero ter mais tempo livre e vou administrar os meus próprios bens, né? A gente fala de... É um tipo de negócio que é um empresário... tá gerindo o patrimônio dele, né? Só vai gerir os imóveis de aluguel. E vai estar pingando ali uma renda passiva sobre esses 5 milhões, então pegando os 6% novamente, né? No ano de 300 mil reais. A gente está falando aí de 25 mil mês. Aí beleza, né? Se para ele faz sentido isso, só que isso é depois de construir patrimônio. Então, para concluir a sua pergunta, Lu, se essa família já tem um patrimônio relevante e não quer se envolver, quer só construir e ter uma renda passiva, construa para alugar e seja feliz. Se está na fase ainda de construir patrimônio, foca na incorporação e depois vai fazendo uma transição gradativa para imóveis de aluguel. Bem legal. Show. Mais um tema aqui para o pessoal comentar, né? Se você já faz esse tipo de operação. Eu confesso que eu particularmente, até tempo atrás, eu era muito da cabeça do aluguel, porque é aquela coisa da segurança. O principal, acho que está muito na educação raiz do brasileiro. Eu lembro da minha avó ainda falando assim, filho, estuda, vai fazer um concurso para ter segurança, coisa e tal. E no fim das contas, quando você descobre que não existe segurança para nada, nem para concursado, você vê que é importante você, como você falou, ter estômago, se expor. Uhum. E hoje eu já percebo que, como você disse, é um momento de alavancagem, de construção de patrimônio. E aí, foi aí que eu acabei te conhecendo, né? Que aí quando você começa a ver essas possibilidades, porque para mim até um tempo atrás eu comecei a estudar um pouco de mercado de capital, né? Como que os caras fazem para ganhar dinheiro ali, porque de repente todo mundo começou a ganhar dinheiro com aplicativo, com não sei o quê, com Bitcoin, eu já me ferrei já. Apesar, é sempre assim, quando o negócio tá bom, eu entro, ele cai. Aí quando eu saio, ele sobe. Sim. Daí eu decidi, cara, não adianta eu arriscar nessas paradas, eu nasci para trabalhar. E tem mais um ponto, Diogo. Assim, sem desmerecer imóveis, investimentos de renda variável, né? Como é o caso de criptomoeda ou mesmo ações da Bolsa de Valores, tem seu espaço no mercado, só que tem um fator que é a ansiedade que gera isso, que o imóvel não gera. O imóvel ele é bem menos, bem mais sem graça. O desgaste emocional é melhor, né? É bem melhor, né? Porque é bem menor o desgaste, porque você não vê um candle esticando no vermelho, aí você vendo aquele negócio derretendo, pô, tem o meu patrimônio que eu guardei durante... Às vezes você vê a renda de um ano todo. Imagina você perder a renda toda de um ano, de vários anos ali, por um timing de mercado. E aí você tem que ter estômago para esperar aquele patrimônio novamente valorizar. Pode ser que leve semanas, pode ser que leve meses ou anos.
ou executar a perda, né? Realizar a perda lá para poder diminuir risco. E nós temos esse benefício nos imóveis, que nós não temos um candle, nós não temos cotação em tempo real. E que bom, porque senão ia gerar a mesma ansiedade e euforia também no mercado, né? Por exemplo, eu já vendi casa no comecinho da obra, então provavelmente lá os candle, a procura estava grande, a cotação estava boa. Provavelmente eu ia fazer o quê? Pô, tá todo mundo querendo comprar, tá super valorizado, eu vou esperar um pouco mais. Assim como eu já demorei para vender casa no pós-obra, por uma questão de macroeconomia mesmo, que é natural. Imagina a ansiedade de ver, porque se a minha casa vale, olhando para o redor, 3,5 milhões, mas ninguém está disposto a comprar naquele valor, naquele momento, ela não vale 3,5 milhões. Ela vale o que alguém está disposto a fazer um Pix ou assinar um contrato. Ela vale o quanto as pessoas pagam. Estão dispostas a pagar. Então ela está valendo naquele momento 2,5 milhões. Só que, como? E aí é importante deixar muito claro, a pessoa tem que tá investindo no mercado imobiliário, o leite das crianças não pode estar dependendo daquele dinheiro, né? Vamos dizer assim, a previsibilidade financeira dos próximos 6, 12 meses tem que estar em renda, uma renda passiva lá, uma reserva, ou mesmo se tem um emprego, se tem um negócio, com o teu Prolabore, né? Então, beleza, tá pingando dinheiro ali, isso ali não... Eu não dependo daquele empreendimento que eu estou construindo para vender para pagar as contas do mês. Isso não pode acontecer. Esse negócio que você traz tem essas duas faces, né? Uma da pessoa que quer procurar um complemento de renda. Sim. E a outra que, de repente, o cara pode encarar isso como um negócio mesmo. Sim. E tocar o pau aí, né? Até nesse ponto aí, a Lu logo vai para a pergunta dos segredos, né? Que é o nome do programa. Mas... conversando um pouco contigo aí nos bastidores, eu acho que tem mais algum segredo para extrair aqui. Será que a CP8 vai ser uma futura cliente da DWV? Vai, cara, vai. Ano que vem já. Ano que vem. Quem sabe... esse ano provavelmente não dá tempo, mas vai ser sim. Tô em negociação nesse exato momento, já tá se alongando, né? Negociação de terreno para multifamiliar. Uhum. Ah, rapaz, olha, é longo, né? Esse terreno aqui... pro sobrado aqui em Itapema, que eu vou dar uma olhadinha depois, foi uma negociação de uma semana. Aí o proprietário só vai vir aí semana que vem para conhecer, para olhar para minha cara e ver se eu sou uma pessoa do bem ou não, né? Que é natural isso. É rapidinho a negociação. E vai ser permuta, né? Permuta, não vou aportar nada. Agora, para multifamiliar, cara, te dizer, 6 meses, 8 meses de negócio. Esse terreno que eu tô fechando é um terreno de compra. Tô comprando. E mesmo assim tá demorando. Um cara cismou comigo. Ele é gente boa. E aí, numa reunião que eu saí com ele, eu falei assim... Ele me pediu tanta coisa a mim. Eu falei assim, cara, depois eu te mando também minha tipagem sanguínea. Se quiser mais alguma... Daí já entrou no clima, porque no início tava bem tenso o negócio. Aí no final eu quebrei o gelo já. E é uma negociação de pagamento à vista de um terreno para incorporação de edifício, né? Que eu vou levantar com os meus investidores. Aí volta o porquê que vale a pena também trabalhar com investidores desde o começo, né? Que agora eu tenho acesso a isso, né? As pessoas já investiram comigo, já tiveram rentabilidade, já investiram várias vezes. Aí também entra o porquê de estar na internet, do meu posicionamento na educação, o quanto me traz também de autoridade para incorporação, as pessoas sentem mais à vontade para investir comigo também, né? E se fosse só eu lá, talvez teria mais dificuldade. Então, é uma negociação de um terreno de multifamiliar que eu vou fazer já para iniciar a obra ainda ano que vem, né, 2025, e que eu sou muito adepto à tecnologia, então vocês não vão ter muita dificuldade de me vender a tecnologia de vocês, tá? Já me vendeu, já sentamos aí. Ainda bem. Inclusive você é um parceiro, pode ter certeza aí, boa de vocês aí. Show. Léo, então, nós estamos aqui com uma aula, com uma mentoria gratuita para todos os que estão nos assistindo, mas a gente precisa encerrar e fazer a nossa pergunta-chave. Como segredos imobiliários, conta pra gente, além desse segredo aí da construtora, qual é o segredo imobiliário no teu ponto de vista? Isso tudo que a gente conversou aqui é macete. Macetezinho. Macete é algo que hoje funciona, alguns deles, né, foram fundamentos, mas podem ser que essas regras do financiamento dentro de meses não funcionem mais, né? Então, tudo que a gente quer construir na vida, a gente tem que analisar fundamentos e não uma dica muito pontual, né? Sim, a pessoa consegue aplicar,
Mas se a gente olhar para um fundamento de qualquer coisa, a gente consegue sempre replicar esse fundamento em qualquer momento da vida, né? E o segredo é consistência. Clichêzão pra caramba, eu sei, mas eu ainda sou novo pra caramba em termos de idade, 30 anos, estou há 10, 11 anos no mercado imobiliário, mas eu vi e já entendi que o segredo é a consistência, porque nem sempre a margem de lucro da casa vai ser os 36%, 40%, como eu comentei, assim como de um prédio, né? Tenho certeza que muitos incorporadores que ouvem aqui já empataram num prédio todo, mas a gente volta mais uma vez no aprendizado. O que esse incorporador, o que esse investidor aprendeu, vale muito mais do que o ganho financeiro que ele teria. Que esse aprendizado vai dar acesso a ele a um empreendimento ainda mais rentável, que eventualmente vai pagar 3 vezes o lucro que ele deixou de ter em outro. Só que isso só vai acontecer se ele for consistente, né? Muita gente está querendo encontrar, Diogo, como você disse aí, o timing para fazer a operação, para fazer o investimento. Seja na Bolsa de Valores, seja no Bitcoin, seja na pirâmide está começando, seja investimentos tradicionais, né? Não investimentos errados como uma pirâmide, né? Que é algo fora da lei, mas como um investimento no mercado imobiliário mesmo. A pessoa quer encontrar o timing. Ah, não, é o timing perfeito. E não é isso que faz alguém prosperar no mercado imobiliário. A gente está falando no mercado que desde que o ser humano é ser humano, depois que ele saiu das cavernas, começou a fazer oca, né? Começou a incorporação imobiliária, de certa maneira, né? Começou a construção de imóveis, né? E isso não vai deixar de acontecer. Não num curto espaço de tempo, ao menos que esteja ao nosso alcance de vista. Logo, é um mercado perene, que sim, tem altos e baixos, tem ciclos do mercado. E se a pessoa está querendo encontrar, ela está querendo surfar a próxima onda, mas ela não sabe surfar, ela quer entrar no mar, a hora que a onda está quebrando, opa, agora a onda está boa, vou entrar, vai remar, ela não sabe remar, ela não sabe ficar em cima da prancha, se equilibrar, furar a onda, ela não sabe fazer nada. Então ela tem que fazer isso quando? Quando o mar tá liso, ou quando, enfim, aprender em outros momentos. Vai ter um momento de aprendizado, vai ter um momento de surfar. Logo, é a consistência que vai fazer ela ganhar dinheiro. Vai ter momentos que ela não vai ter lucro, vai ter momentos que ela vai só aprender, mas vai ter momentos que ela vai lucrar tanto que vai pagar todo o restante do tempo. Então o segredo é simples, que poucos estão dispostos a pagar esse preço, porque é doído pra caramba, não é gostosinho, mas é consistência. Legal. Léo, quero te agradecer, principalmente pela essa finalização aí, né? Uma coisa que eu sempre digo, não existe bala de prata. Não. Né? Não tem bala de prata, a questão realmente é o básico, bem feito, consistência. Então, em nome da DWV, aqui do programa Segredos Imobiliários, quero te agradecer pela presença, pelos ensinamentos, né? Com certeza meu amigo vai assistir esse programa, ele queria saber bastante das coisas aí. Então, para você que estava conosco até agora aqui no programa Segredos Imobiliários, quero te agradecer muito pela audiência e também fazer o convite. Se você tem alguém que você gostaria que estivesse aqui conosco, também compartilhando conhecimento, manda pra gente aqui nos comentários que a gente vai analisar com carinho e entrar em contato com a pessoa. Tá legal? Então, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.